Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. Hoje temos aqui a nossa querida doutora Adriana Matos, ela que é advogada, também o Edevaldo Monteiro e o nosso Marcelo Rocha, comentarista. E a gente, no Quinta Pauta de hoje, a gente vai trazer aqui um assunto de uma pesquisa mais recente e mais robusta, né? Porque parece que traz uma projeção com mais nomes, né? E até outros assuntos também da condição do governo. E o pessoal que está mandando também os seus comentários, a gente, durante o programa que não deu tempo de sair na TV, a gente vai continuar colocando na tela daqui a pouquinho. Então, você também, que está conosco, já pode deixar aí o seu comentário no Cidades em Debate no YouTube. Tá certo? Bom, vamos lá, vamos trazer então essa matéria. Vamos falar aqui justamente dessa pesquisa, né, 2026, e onde Lula e Bolsonaro empatam na espontânea, né? Só para a gente detalhar, a 9ª rodada do Tracking Gap, que é o nome dessa pesquisa de eleições 2026, mostra um cenário de equilíbrio entre os principais campos políticos do país, indica que a disputa presidencial permanece completamente aberta. Bom, esse instituto aqui, ele simplesmente está na 9ª rodada e ele é aquele que não é nem direita nem esquerda, tipo, tem uma venda nos olhos, né, como é o símbolo da justiça, e ele simplesmente coloca abertamente em dados o que o povo responde, né? Então, dos institutos, esse aqui parece ser o com mais credibilidade, tanto para a esquerda quanto para a direita, quanto para o centro também. E o levantamento foi realizado entre 29 de setembro a 6 de outubro e aponta melhora nos índices de Luiz Inácio Lula da Silva, tanto na avaliação de governo quanto na intenção de voto. Enquanto a direita se reorganiza em torno de diferentes lideranças. Segundo a pesquisa, a aprovação ao governo federal alcançou 37%, mesmo patamar observado no início do ano, e a desaprovação recuou para 57%. A percepção pessoal sobre o presidente é ligeiramente melhor que a avaliação de sua gestão. 31% consideram seu desempenho ótimo ou bom, 29% regular, 38% ruim e 15% péssimo. Quando comparado ao governo anterior, 38% veem a atual administração como melhor ou muito melhor do que a de Jair Bolsonaro, enquanto 49% a consideram pior. Pela primeira vez desde o início do Tracking Gap, Lula aparece numericamente à frente de Jair Bolsonaro na intenção de voto espontânea, com 24% contra 23%. A diferença é pequena, está dentro da margem de erro, mas tem peso simbólico ao indicar reativação da lembrança eleitoral do presidente e manutenção do equilíbrio entre os dois polos políticos. Não podemos esquecer que Bolsonaro está preso dentro de casa, ele não pode fazer campanha, não pode falar com ninguém. Quer dizer, por um lado, está bom para Bolsonaro, porque o pessoal não esqueceu dele. E, por outro lado, está bom para o presidente Lula, porque ele está livre, leve e solto nessa empreitada, pelo menos por enquanto. Bom, vamos lá. Cenários de primeiro turno. Nos cenários estimulados de primeiro turno, Lula mantém desempenho estável e perde apenas para Bolsonaro. Ele é favorecido pela fragmentação do campo conservador, que se divide entre Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema. Foi algo que nós já conversamos aqui no programa também, que a direita tem tanto nome que ela corre o risco de se fragmentar, e é o que traz a própria pesquisa. Quando Bolsonaro não participa, Lula lidera em todos os cenários que foram testados. Bom, com Bolsonaro 37%, Lula 31%, Ciro Gomes 5%, Caiado 3%, Zema 3%, Marçal 3%, Ratinho Júnior 3%, nenhum 7%, indecisos 10%. Cenário com Tarcísio fica assim: Lula 27%, Tarcísio 23%, Marçal 8%, Ciro 7%, Ratinho Júnior 5%, Zema 3% e Caiado também empatado com Zema em 3%.
Quando entra Eduardo Bolsonaro, Lula tem 29%, Eduardo 19%, Ciro Gomes 7%, Ratinho Júnior 7% e Zema também 7%, e Caiado 4%. O cenário com Michele Bolsonaro, esse aí já dá empate técnico, ou seja, 28% para cada um. Cenários de segundo turno agora, vamos lá. Nos confrontos diretos, Lula é superado por Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro empata tecnicamente com Eduardo Bolsonaro e vence Caiado. Ratinho Júnior, Zema e Ciro Gomes. Esses aí são, tecnicamente, são derrotados no caso, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E também o Bolsonaro. Bom, vamos lá. Bolsonaro, 48% contra 36% de Lula. Tarcísio, 45%. Isso aqui no segundo turno, hein? Tarcísio, 45% contra 36% de Lula. Michele Bolsonaro tem 48% contra 36% de Lula. Eduardo aparece com 41% contra 38% de Lula. Esse já entra no critério de empate técnico. Lula vence Zema com 38% contra 32%. Caiado, 37% contra 30%. Vence Ratinho Júnior com 38% contra 34%. E vence Ciro Gomes com 34% contra 32%. A pesquisa também avaliou a expectativa em torno de um eventual encontro entre Lula e o ex-presidente americano Donald Trump. A maioria dos entrevistados, ou seja, 67%, aprova a participação de Lula e 73% preferem que a reunião seja presencial. Para 27%, o encontro beneficiaria igualmente os dois líderes. 19% acreditam que favorecia mais Lula e 16% que favorecia mais Trump. O levantamento é do tipo quantitativo, né, com 2.000 entrevistas telefônicas realizadas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 96%. A amostra abrange eleitores de 16 ou mais de todas as regiões do Brasil, ou seja, Sudeste, 43%, Nordeste, 27%, Sul, 14%, Norte, 8% e Centro-Oeste, 7%. Ô Marcelo, desses dados que nós trouxemos aqui, o que dá para tirar de bate-pronto? Dá para tirar de bate-pronto a realidade, né? Um país ainda bastante dividido, né? E vai ser assim até as eleições. Eu não conhecia essa empresa aí, Tracking Jerp. Vai ter muita pesquisa ainda, viu, Santiago? E são números, né? Pesquisa a gente tem que entender, são metodologias e tudo mais, né? Mas traz uma fotografia interessante, né? Da política brasileira. De um lado, o Lula mantém algum fôlego, mas não conquista a maioria, pois continua com aquela alta rejeição, né? Que vai continuar essa alta rejeição, não tem jeito. A polarização faz isso, né? Do outro, tem a direita. Tem aquela musculatura eleitoral, mas segue dividida aí entre as várias lideranças, né? O que a pesquisa está mostrando na prática é que o país não aguenta mais essa polarização. O brasileiro quer o resultado, quer ver gestão, não quer mais espetáculo, né? Não quer ver aquele discursinho, né? Aquele discursinho pronto, né? Enquanto o governo federal quer vender aquela imagem assim de melhora, né? Que o povo não consegue enxergar no bolso, por exemplo. A gente fala, está melhorando, está tudo subindo, está tudo não tem desemprego. Olha, está tudo melhorando, mas você não consegue ver isso na gôndola do mercado, né? Você não consegue ver isso no seu bolso, né? Então você não consegue enxergar essa melhora que o governo está vendendo, né? A oposição precisa parar de disputar essa vaidade, né? E se unir em torno de um projeto de país. Cadê o projeto? Por enquanto, é só blá, 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 blá. Não podemos deixar de falar que o governo também não tem projeto, viu? É só narrativa em cima de narrativa, né? Então, assim, hoje a corrida está aberta, mas o recado é bem claro. Na minha visão aqui, o recado está bem claro.
sem uma gestão eficiente, sem uma alternativa real, vamos continuar patinando na briga de sempre. A esquerda, a direita, tal, quem está na frente, quem é melhor. Eu acho que lá na frente, quem tiver a melhor narrativa, por isso que eu acho importante o papel do marqueteiro, porque ele entende o cenário, ele entende o mercado, né? E isso é muito importante. Quem tiver o melhor marqueteiro vai fazer o melhor uso do cenário no momento, né? E narrativas negativas, com certeza, viram positivas num piscar de olhos aí. Então, importante o espectro assim da direita, centro-direita, ficar atento a tudo isso, se é que quer concorrer com igualdade de condições nas próximas eleições. Ô, Edivaldão, a gente está vendo aqui algo que a gente já vinha até comentando, né? Até mesmo dentro do Quinta Pauta, que a gente sempre traz aqui as novas pesquisas, né? E essa é a mais parruda, vamos dizer assim. Essa aí é aquela que ela é usada até pelos próprios partidos, né? De tão, como vou dizer, não tendenciosa né? Então ela realmente, pelo que provou até hoje, sempre deu certo, enfim, todas aquelas teorias. Agora, a gente vê que no primeiro turno, realmente o Lula vem com uma certa força. Agora, no segundo turno, pelo menos para o pelotão de elite da direita, onde tem Bolsonaro, onde tem o Tarcísio, onde tem a Michele, onde tem o próprio Eduardo Bolsonaro, né? A gente vê que ele já perde, né? E ele não passa ali dos 38% no máximo, sempre ficando em 36%, e os outros parece que deslancha. Você acha que isso vai ser justamente o que a direita vai estar usando durante o segundo turno? Ou seja, todos eles falam, no segundo turno a gente vai se unir, nós vamos ser um só. Aí vai formar esse blocão? Você acha que essa é a tendência de acontecer na eleição do ano que vem? Tudo vai dos interesses, né? Em 2026, e justamente aquele que não for de esquerda, qual vai ser o interesse dos partidos? Porque eu tenho insistido em dizer aqui que, para mim, o Brasil não tem direita. O Brasil tem um acumulado de partidos aí que defende os seus interesses partidários, né? Então, vão se unir se for interessante para eles que o atual governo não faça mais parte, como também pode se unir em favor do atual governo. Tudo é possível, né? Está bem claro que a política do nosso país, a coisa que eles menos priorizam é o projeto Brasil, como disse o Marcelo, não um projeto de governo, um projeto para que o país cresça, se desenvolva em todos os aspectos, né? Então, vai muito do interesse. Analisando assim friamente a pesquisa que você nos apresenta, com certeza aí tem bastante competição aí para eu diria assim, tá altamente competitivo, né? Porém, já que a gente falou de inteligência artificial, né? E essa é uma das particularidades dela, ela responde instantaneamente, rapidamente os dados. Eu pedi para ela tirar uma média para mim desses dados, desses números que você apresentou, e veja bem, olha, no primeiro turno, versus Bolsonaro, o Lula teria 36%, não é? Contra 48%. Olha, perdão. No primeiro turno, o Lula teria 29%, puxou na média de todos esses dados fornecidos. Já o Bolsonaro, 37%, isso no primeiro turno. Já no segundo turno, o Bolsonaro teria 36%, não é? Mas aí a pergunta que eu me faço, e eu acho que muitos brasileiros fazem também, como é que pode alguém que está preso, incomunicável, né? Não pode usar as redes sociais, não pode se dirigir ao povo brasileiro, né? Que é uma afronta à Constituição do nosso país. Está com esses números assim tão altos, se o cara não faz nada. Ele não faz absolutamente nada nesse aspecto, e mesmo assim está ali de rivalidade, né? O governo diz assim, acabamos com a fome no nosso país, não sei o quê, tá, várias narrativas, né? E está com esses números muito baixos, né? Deveriam estar bastante elevados, muito acima de 50%, né? Mas não, está muito abaixo. O que está acontecendo? Você frisou que essa empresa
ela que fez essa pesquisa, ela não é de direita nem de esquerda, né? Ela só analisa, de fato, os fatos que estão ocorrendo no nosso país. Tá, e se é dessa forma, então quer dizer que o pessoal da esquerda não está tão assim com o atual governo? Que é isso que os números estão dizendo, né? E alguém já disse que os números não mentem, Santiago, né? Mas o fato é isso, é extremamente curioso como é que alguém que está incomunicável, preso, não é? Tem um poder tão grande na população e de mudar isso aí. Porém, nós já falamos nas pautas anteriores que tudo é possível no nosso país. É possível, inclusive, até supostamente forjar um documento fora de um ou outro país para que alguém possa ser preso, de servir como embasamento de sustentação legal para que, olha, tá vendo esse cara? Ele estava lá, tá vendo? E o cara tem prova de monte dizendo que não estava, né? Então, tudo é possível no nosso país. A questão é a vontade política. O que menos interessa para os nossos políticos é a vontade do povo, Santiago. É o povo que, sabe, nós só cumprimos a nossa obrigação constitucional de irmos às urnas, mas, na realidade, nós não votamos, insisto em dizer, não é a primeira vez que eu falo, nós não votamos em vereador, não votamos em deputado, não votamos em senadores. Votamos, sim, escolhemos lá. Mas na hora da decisão daquilo que eu quero, para nós, o povo quer, não é o que eles fazem. Eles fazem o que o partido manda. E o pior, quando você se dirige a um deputado federal ou estadual, eu não vou generalizar, eu vou estar falando por uma experiência própria minha, ou um senador, olha, senador, como é que pode acontecer isso aí? Poxa vida, um alto funcionário público da Suprema Corte do nosso país está sendo acusado de fraude de um documento, não é? Eu confesso para ti, eu não fui lá no portal do senador, verifiquei o senador do meu estado no qual eu votei, porque eu guardo essas informações, e fiz essa pergunta para ele, olha, eu quero saber, o senhor tem que me dar essa satisfação. É exatamente isso aí. Mas já fiz aqui no âmbito federal, não é? Pedindo satisfações de algo que está acontecendo, e eles não respondem. Aí eu pergunto para ti, vai ver, se eu fizer o levantamento do gasto com o gabinete, você pode ter certeza que eu aqui, com pouca gente, eu consigo responder a todo mundo que possa me perguntar. Agora, por que alguém não pode nem sequer, olha, em breve estaremos lhe respondendo, dando satisfação do seu questionamento. Essa é a realidade, nós estamos largados, os nossos políticos, em todos os âmbitos, municipal, federal e estadual, não fazem absolutamente nada daquilo que o povo precisa. Não é? A gente precisa mudar isso aí. E a mudança só vai acontecer através de nós. Mudando tudo nas próximas eleições. Quem está lá não vai estar mais. Estou generalizando, tem gente lá com competência, tem gente lá que faz aquilo que realmente a gente espera que se faça, né? Porque não podemos esquecer, com todo respeito, que eles estão lá porque nós pagamos para que eles estejam fazendo o trabalho que eu deveria fazer, não é? Mas eu pago, você paga, todos nós pagamos, vocês que estão nos assistindo, nós pagamos regiamente, todos os meses, no dia, e tudo mais que eles criam lá para que as coisas aconteçam. Só que a gente não vê isso aí. Então, a mudança não é xingando, não é ofendendo, mas é fazendo com que eles saibam que a coisa não está boa. Eu não estou contente com o que está acontecendo. Eu, Edevaldo, não estou contente com o que está acontecendo com os deputados do meu estado, com o senador do meu estado, né, com ações do presidente da República. Não estou contente, né? Mas, enfim, vai haver solução? Não sei dizer. Como eu já disse anteriormente, o nosso país é muito jovem, né? Tá mais para adolescente, sabe? Inconsequente hoje. Não estou dizendo assim tão criança, não. Mas tá na hora da gente mudar, cara. Sabe? Você vê, nós falamos agora há pouco sobre a pauta sobre a primeira-dama. Puxa vida, se esses dados de 63 milhões forem reais, né, levantados pelo Gengômetro lá, porque se está lá é porque ninguém está questionando. Ninguém está sendo... Olha, você está mentindo, é uma fraude que você está falando, né? Você imagina quantos municípios não teriam a sua situação financeira
saneada, sabe? Resolvida, né? Não resolveria todos mais de 5 mil municípios? Não resolveria. Mas pelo menos um conseguiria resolver, por causa de uma pessoa que gasta um absurdo, né? E como explicou muito bem o Marcelo, não foi eleita por ninguém, nem de direita, nem de esquerda. Não foi eleita. Ela simplesmente faz parte do processo natural de primeira-dama, né? Mas é lamentável. Mas me surpreende isso, finalizando. Como é que uma pessoa que está incomunicável, presa, consegue ainda ter tanto... Então, algo não tá sendo bem divulgado, né? Essa pesquisa, inclusive, Edivaldo, ela de todas, eu acho que eu tenho até uma testemunha aqui, que é o Marcelo, né, que participa todos os dias, e até a nossa audiência também. É a pesquisa mais sensata de todas elas, que nós estamos trazendo aqui. Porque ela realmente está trazendo o quadro do jeito que é. E claro que a gente sempre fala aqui no programa, dentro desse critério, que, poxa, o Bolsonaro, ele está, como eu vou dizer, ele tá preso em casa, incomunicável, e mesmo assim o pessoal o aguarda. Essa que é a questão. Então isso pode trazer, como vou dizer, um engajamento muito maior do que a gente espera. Porque a partir do momento que ele puder soltar alguma nota, ou que ele puder falar para a população diretamente, ele vai falar, pessoal, eu estou passando por tudo que eu estou passando, vocês estão vendo, e eu quero que o fulano de tal, ou a fulana, ou o ciclano, seja o meu representante, porque eu vou estar inelegível, que isso aí a gente já sabe que é concreto. Não vão soltar o Bolsonaro. Como é que vão soltar o boi dentro da arena, se está cheio de gente dentro da arena? Não pode. Então, quer dizer, mas ele vai indicar. Se ele falar, é a doutora Adriana, minha candidata, todo mundo vai votar na doutora Adriana, independente de quem ela seja. Eu não conheço a doutora Adriana, ela pode ser uma pessoa boa ou não, a gente sabe que é boa, mas fim de papo. Eu acho que essa é a questão. Então, o Lula, muitas vezes, está com essa aceitação toda que a gente está vendo, mas ele não consegue passar disso. É o que a gente nota. Né? Tanto que eu até chamei a atenção na pergunta que eu te fiz, dos números. 36%, 38%, nossa, estourando. E aí, no caso, você fala de uma Michele Bolsonaro, que nunca foi nada, não foi vereadora, não foi síndica de prédio, não foi nada, e, de repente, ela ganha do Lula. É muito baixo esses dados, né, Quer dizer, aí você vê, ela ganha do Lula e passa o Tarcísio. Então é uma coisa que não tem critério. Parece que o povo está procurando realmente alguém que não seja político. Essa que é a questão. Caráter, né, Santiago? Exato. Que é uma coisa que a gente vê pela primeira vez. A gente vê pela primeira vez numa pesquisa, uma percepção desse tipo, justamente para sair desse rachão que está tendo entre direita e esquerda. Eu acho que o povo está vendo que, para a gente sair dessa política medíocre que nós estamos, onde temos lá os deputados, onde temos lá os senadores que vieram na aba do Bolsonaro, que não estão fazendo nada. Poxa, o povo está vendo isso, cara. Porque muitas vezes, eu votei contra o projeto lá, viu, gente? E põe na rede social. Mas você não vê essa pessoa que votou contra indo lá bater em gabinete por gabinete, pedindo para aquele fulano, para aquele deputado não assinar aquilo. Você não vê isso. Então fica numa situação muito cômoda. E nós temos deputados assim em todas as regiões do Brasil, para provar para o seu público, olha, eu não votei lá, viu, na anistia, ou então eu votei na anistia, mas você não viu o cara batendo na porta lá, falando, olha, não vota na anistia, ou então vota na anistia, né? E de repente você não vê ele perguntando para o eleitorado dele, através das redes sociais, nunca foi tão próximo do povo, um político hoje, e você vê que muitos deles desligam lá a parte de comentário. Quer dizer, quer distância, ele quer o voto, ele quer chegar lá no ano que vem, aos 45 do segundo tempo, e falar, o que você está precisando, fulano? Estou precisando de voto aí da sua região. Quer dizer, está virando uma indústria. E tem a parcela de culpa do povo também, não vamos tirar isso não, porque o povo é culpado também, principalmente nas eleições de vereador, que a gente vê que muitas pessoas, quando vão votar, é porque estão ganhando alguma coisa. Ou então, quando não votam, é porque não sabe quem são os candidatos. Quer dizer,
é alguém que vai, de repente, aprovar as leis da sua cidade, do seu estado, do seu país. Nós estamos falando do legislativo. Então é coisa que a gente vê que parece que o pessoal vai todo naquele ritmo. Onde você está indo, Adriano? Eu vou com ela também. Onde você está indo, Edivaldo? Onde você está indo, Marcelo? Eu vou seguir você. Não, tem que ter a sua própria opinião. Essa que é a verdade. Então essa pesquisa, eu acho que é a que chegou mais próximo do que a gente está falando aqui esse tempo todo. Agora, doutora, fica uma pergunta aqui também, é que o empate técnico entre Lula e a Michelle, que é o que a gente está falando agora, nesse cenário aí estimulado, né, de primeiro turno, olha lá, de primeiro turno, porque no segundo turno ela ganha com uma vantagem bem maior. Isso aí parece que sinaliza um potencial eleitoral, vamos dizer assim, do bolsonarismo puro, né? É feminino em comparação com outras figuras da direita, como é o Tarcísio de Freitas. Como é que a senhora interpreta essa questão de uma Michelle, vamos falar assim, porque é o que eu falei, não é menosprezo, é que ela nunca foi nada dentro da política, só foi a mulher e é a esposa do ex-presidente Bolsonaro. Como ela pode ter esse destaque todo dentro da política, que passa até de um governador do estado de São Paulo, uma pessoa que a gente até falou várias vezes aqui, né, Marcelo? Pô, tem que tomar cuidado, porque vão colocar a Michelle e vão queimar ela, né? Essa que é a verdade. Sem colocar, a gente já vê um monte de historinha chegando, imagine se ela está concorrendo. Aí, pô, aí vai para cima. Como é que a senhora analisa essa história aqui? Olha, Santiago, eu quero abrir, eu vou primeiro abrir e depois responder essa pergunta. Você me dá a licença de lançar um slogan aqui, diante da última fala do Edevaldo e da sua fala, né? Que o Edevaldo falou, como uma pessoa presa que não está fazendo nada tem um índice tão alto. E você falou, a pessoa tem que ter opinião própria, pensar por ela mesma. Então, diante disso, eu digo assim, vou lançar um slogan. O óbvio tem que ser dito sim, porque a pesquisa mostra o óbvio. Porque o pessoal sabe o que está acontecendo no Poder Judiciário, sabe o movimento que está acontecendo no país, sabe das coisas erradas que está vindo do alto escalão. E o pessoal está cansado. Não adianta passar purpurina, não adianta tampar o sol com a peneira. As pessoas estão vendo o óbvio. E o óbvio tem que ser dito sim. Quando você vê a Michelle aí, que não tem experiência política nenhuma, em primeiro lugar, as pessoas estão querendo alguém de caráter, que não está contaminado. Às vezes, uma empresa, ela quer um funcionário novo, para começar desde a faxina até o topo. Tem empresas que só exigem pessoa verdinha, para amadurecer no processo, né? Então, as pessoas estão cansadas da falta de caráter, da bagunça, da desorganização, do amadorismo. Entendeu? Veja bem, nós estamos diante de um documento supostamente falso. Quando eu falo aqui, antes de dar a minha opinião, eu sempre procuro trazer dados técnicos e fatos jurídicos, né? Caminhos jurídicos, para que as pessoas consigam formar a própria opinião. Quando eu falei daqui da cassação do Eduardo, que pode torná-lo elegível ou inelegível lá na Câmara, procedimento do Judiciário. Depois vim falando aqui dos 50 a mais da IA, você com 51 anos, vai lá fazer também, não é só para a terceira idade, né? Porque a gente tem mercado, né? Quando eu falo aqui da investigação do documento falso, quem foi o hacker, vamos falar assim, entre aspas, que colocou aquilo no sistema e que não teve a saída do Felipe Martins lá dos Estados Unidos, só a entrada, e que o advogado colocou um monte de provas lá de que ele realmente não estava lá, e veio o Edevaldo e falou, cadê a autenticidade dos documentos? Então, eu venho aqui falando os fatos para que as pessoas consigam ter a própria opinião, né? E aí depois eu dou a minha opinião, mas as pessoas precisam pensar por si próprio. E eu já falei aqui, né, que existe o marketing do bem e o marketing do mal. E o que o marketing do mal faz? O marketing do mal faz a cabeça das pessoas, para as pessoas não pensarem, que aqui desde o começo eu estou dando a minha opinião agora nesse tema, para que as pessoas não pensem, olha, o Lula, ele é o rei, ele joga farinha na boca das pessoas para ter voto, ele se comporta como rei. Essa questão da Janja é uma afronta, sabe? Por quê? Porque o Guto, esqueci o sobrenome dele, aquele deputado estadual de São Paulo, fez o janjômetro. E agora, com a aprovação dessa situação, ainda vai ter a
porque eu falei, vai ter ainda a modificação do artigo 4 da lei, para que ela possa, das viagens e tal, e ela vai ter respaldo jurídico, vai ter que todo mundo calar a boca. Por isso que o óbvio tem que ser dito sim. A família real britânica, vamos falar já que ele é o rei, a família real britânica, ela produz renda para o Reino Unido, através do turismo, através de vendas turísticas da família britânica. Além do mais, a família britânica, eu sei que não tem a ver, mas só para fazer uma analogia, uma comparação, ela tem propriedades que os aluguéis também, propriedade privada, para gerar o próprio rendimento deles, além do Estado, e ela contribui com o PIB do país. Entendeu? Aqui a gente tem um rei que quer modificar a lei para dar assim, privilégios para a primeira-dama, que nem nós falamos aqui antes de entrar no ar, e o Marcelinho bem falou também, de que ela não foi votada, né? Ela quer ter privilégios de chefe de Estado. Olha só como óbvio deve ser dito. Essa pesquisa aí, agora respondendo essa pergunta, essa pesquisa aí, ela foi feita com 2.000 pessoas. Eu pesquisei aqui, na outra eleição para presidente, 2022, nós tivemos uma faixa de 151 milhões de votantes. Eu queria saber quantos votantes tem no Brasil para presidente, isso que eu queria saber. São 151 milhões. Se você começar, é lógico que essa pesquisa, ela é por amostragem, né? E eu não penso assim que ela seja um fato muito verídico. Porque quando você faz uma pesquisa científica de doenças, de questões psiquiátricas, psicológicas, ela é mais efetiva, porque é muito tempo de pesquisa, ela trata o humano, enfim, é uma outra toada, quando os cientistas fazem essas pesquisas. Eu gostaria muito que tivesse aqui no Brasil uma grande formação de cientistas políticos, para chegar aqui e falar o óbvio para o povo brasileiro. Mas o óbvio quando você traz dados, caminhos jurídicos e depois talvez uma opinião. Porque as pessoas, elas têm que pensar por ela mesma. Sabe, será que os esquerdistas não estão vendo que ele está pagando R$35 e 500 gramas, meio que de café? Quando você quer um cafezinho melhor, o pessoal está vendendo cevada no mercado. Eu vi esses tempos aí, junto com a questão das bebidas, o pessoal recolhendo café adulterado. Pô, outro dia eu vi uma influencer. Gente, eu vi uma influencer que recebe Bolsa Família, recebe a cesta básica. Ela recebeu, nossa, teve no TikTok milhares de visualizações. Ela recebeu a cesta básica lá da prefeitura. Ela falou, nossa, o meu prefeito me mandou café Melita. Eu postei nos meus stories, mandou café Melita. Você toma café Melita na sua casa? Café Melita você vai gastar se for no atacadão, é R$75 por mês, senão você paga mais de 80 por mês só no café. Metade do salário mínimo para você tomar café por mês. E ela agradeceu o prefeito, beijava assim, olha, prefeito, eu reclamei mês passado da marca, de iPhone, hein, mês passado da marca, e hoje você manda o café Melita. E quando ela recebeu o floco de milho, ela falou, eu quero flocão. Desculpa, eu quero flocão, não quero essa marca. E na semana seguinte, ela teve Bolsa Família cortado, e ela foi lá no CRAS fazer escândalo, porque cortaram o Bolsa Família porque ela não estava levando os filhos para fazer os exames na policlínica, no SUS, né? Os postos de saúde para manter o benefício. Mas a influência no TikTok. São essas pessoas também que voltam que acham que o Lula é rei. Só que o Lula só gasta súditos, plebeus, que eu também sou uma, ele só gasta. Né? Mas eu não me coloco no papel de súdita, eu sou uma plebeia, mas não me coloco no papel de súdita. Né? Então, eu estou vindo aqui um desabafo no óbvio. Né? Um desabafo no óbvio. Eu sou uma plebeia, mas eu não sou uma súdita desse rei. Né? Que nem para fazer turismo, né? Que nem faz a família real e trazer dinheiro para o país, faz. E, além do mais, a família real britânica tem, como eu falei, patrimônio privado para também ajudar a se sustentar. Né? Então, a Michelle, ela pode ser um voto de vou te dar uma chance, porque o Marcelo é empreendedor, ele foi num podcast com você, aquele que eu assisti, da Márcia Gouveia, é o nome dela? Porque ele falou quando começou a carreira dele e tal. Se você tiver uma visão empreendedora, como o Bolsonaro sempre falou, colocar técnicos no governo e saber
fazer aquela rede de pessoas técnicas, ela viu muita coisa. A Michelle não subestima que ela aprendeu muita coisa nesses anos ao lado do Bolsonaro e vendo toda a podridão que ela está vendo, né? Da política, do judiciário. Então, de repente, se ela tiver uma visão de, olha, eu quero pessoas técnicas e trazer os técnicos, porque eu vou te falar, o Steve Jobs, Zuckerberg, eles têm pessoas, o Steve Jobs tinha pessoas muito mais inteligentes trabalhando para ele. Não é, Marcelinho? Isso não acontece no empreendedorismo? Não acontece, Marcelinho? Então, você acha que o Mark Zuckerberg não tem pessoa muito mais inteligente que ele? Só que tem gente que tem essa questão da visão periférica e fala o que o Brasil precisa. Ela não precisa entender da finança, do jurídico, né? Nem o vereador entende do jurídico, tem que ter assessor lá da Câmara, assessor legislativo, tem a CCJ lá no Congresso, né? Pô, o Lula é o quê? O Lula não tem nem formação. Que formação do Lula? Metalúrgico? E ele não é presidente? Ele não coordena aí uma vasta gastança? E não está nem aí para a tecnicidade de uma empresa? Então, você vai ver os empreendedores falando que eles não têm gente muito melhor do que ele ali dentro trabalhando. Então, essa questão da Michelle, que, lógico, tem a força do Bolsonaro, é uma questão que as pessoas estão cansadas da corrupção ferrenha, que a pessoa está assistindo o preço da gôndola, tem gente que nem acompanha todas as fofocas e fatos políticos, mas está cansado, fala, não, vamos dar uma chance para ela. Outra coisa, vamos fazer justiça pelo Bolsonaro. São questões subjetivas de cada um. Caráter, chance, justiça para o Bolsonaro. Vai ter várias questões subjetivas aqui que eu vou falar. E para finalizar aqui eu estou fazendo uma pós agora de neurociência e comportamento. E eu estou fazendo isso para utilizar no meu trabalho. Eu faço bastante pós, eu gosto. Para usar no meu trabalho, porque eu já falei aqui que o direito ele é igual ao comportamento. Se não fosse o comportamento da sociedade, o direito não teria nascido, não precisaríamos ter direito. Então, o direito nasce nesse sentido. Então, essa pós me ajuda. Às vezes, eu tenho que fazer negociações com os advogados e tudo mais, e eu leio assuntos, matérias, fora da minha área, para eu entender o comportamento. Então, assim, o que eu digo é que o povo está cansado e que o óbvio tem que ser dito sim. Eu vou falar isso toda vez no programa. Primeiro a gente vem com dados, caminhos jurídicos, dou a minha opinião, mas primeiramente eu quero que o cidadão, as pessoas que estão vendo aqui, se puderem e quiserem passar essa mensagem, que a pessoa tem que pensar por conta própria, como você falou, e como o Edevaldo aqui falou, que o Bolsonaro está lá sem abrir a boca e tem voto. Por quê? Porque o povo está vendo óbvio. Perfeito, doutora. Bom, só para acrescentar, o deputado estadual que a senhora comentava é o Guto Zacarias. Guto Zacarias. Que é do União Brasil. Ele é do União Brasil e faz parte do MBL, né? Ele que lançou o Janjômetro, justamente para avaliar aí quanto a primeira-dama gasta em suas saídas. E também 158 milhões de brasileiros, entre homens e mulheres, estão aptos para votar na próxima eleição para presidente, que foi a outra pergunta que a senhora fez também, doutor. Aí, simulando aqui, Santiago, com esses dados que você acabou de falar, da quantidade de brasileiros que podem votar, segundo esses dados que nós apuramos aqui, enquanto vocês falavam, eu fiz o levantamento aqui, o Bolsonaro estava eleito, sem falar um ai. Então. Mas ele não pode, né? Ele não, é inelegível. É. Isso segundo essa pesquisa que a gente está trazendo aqui. E, né? Segundo você, é isenta, não é de direita, não é de esquerda. Vamos dizer assim, a mais isenta que nós achamos até hoje. E também assertiva, né? Está na 9ª edição, inclusive. Acho que é por isso que a gente não ouviu tanto falar dela, né? Mas ela é usada até para, vamos dizer assim, para partidos, né, internamente, para saber a real condição dos seus candidatos. Bom, vamos lá. Ô Marcelinho, essa pesquisa também, ela trouxe a grande aprovação de 67%, né, e a preferência para o encontro presencial entre Lula e Donald Trump. O Marco Rubio vai se encontrar com o nosso ministro do exterior, acho que essa semana ainda, né, para depois ter um encontro entre Lula
e Donald Trump, né? Isso aí também acrescenta no eleitorado brasileiro, né? Em questão de política externa, né? E o possível impacto simbólico também que essa reunião possa trazer. Como é que você tá vendo esse futuro, vamos dizer assim, do presidente Lula? Porque parece que esse é o caminho que ele achou que deu essa guinada aí na sua aprovação, ou seja, primeiro desceu o porrete nos Estados Unidos, uma pouca vergonha, aqui é soberania, aqui é Brasil, nós não somos Estados Unidos. Quer dizer, com isso aí ele juntou o povo brasileiro. E agora a gente viu realmente que o Trump deu um passo atrás, porque essa taxação que ele fez realmente não é só para o Brasil, não, para o mundo todo. Isso aí foi um tiro no pé, né? E agora ele está tentando se aproximar, dizendo que o Lula é bacana, deu química, está naquele namoro interestelar, né? Como é que você avalia essa questão? Isso aí pode fazer com que o Lula suba ainda mais? Porque tem o lado do Trump, também nos Estados Unidos, porque agora ele tem que começar a acertar a casa, senão também ele vai para a lama, né? Tem os dois lados aí, né, Santiago? Agora... Os três, vamos dizer, né? Tem o lado do Eduardo Bolsonaro também, do Paulo Figueiredo. Então, mas o lado desses dois é o lado que mais apoia o governo do que destrói, viu? E ficou claro aí na narrativa que não teve interferência nas taxas. As taxas são mais de 200 países. Isso não tem ligação íntima de Bolsonaro com taxa. Ele citou lá no texto porque ele é daquilo. Você acha que estava no script dele falar o que ele falou na ONU lá? Que teve uma ligação íntima, como é que foi? Uma com Lula lá, tal, criou uma ligação cósmica, nem lembro mais o que teve lá. O que aconteceu? Tiraram o teleprompter dele e ele falou que veio na cabeça, né? Criou uma química, né? Então, assim, são coisas que vêm e assim, ele vai jogando. E ficou claro que se tivesse a conversa antes, né, baixar um pouquinho a guarda, às vezes não é perder. Não é perder, é ganhar perdendo, né? Perdendo, não sei se estou conseguindo explicar, é ganhar perdendo, porque você vai dar uma sensação de que você está por baixo, mas, na verdade, você está demonstrando a sua grandeza, né? De ir conversar, de ir demonstrar o que pode ser feito, como é que vai ser feito, tendo em vista que é você que está na dependência aí, né? E os Estados Unidos é o segundo país de maior comércio aí e tal. E o Brasil não trata os Estados Unidos em termos de tarifação como deveria tratar. Não é de comércio, é de tarifa, né? Barreiras tarifárias, alfandegárias e tudo mais, né? E veja, os Estados Unidos já tá aumentando as tarifas para a China de novo, já está fazendo a tarifação para o Canadá. Então, assim, esse jogo é um jogo de mais para menos e menos para mais. Os Estados Unidos, eles se renovam, né? Eles se regeneram com muito mais facilidade do que o Brasil. O Brasil, se der um espirrinho, aqui, olha, vira uma tempestade daquelas que a gente, para sair daqui, né? Não sei que governo que falou, talvez tenha sido até o da Dilma, numa das passagens lá, que qualquer espirrinho em qualquer parte do mundo vira um terremoto aqui no Brasil. Então, essa questão diplomática ela deve existir a todo momento e deve ser constante, né? Deve ser constante essa conversa, né? Então, a gente espera, o que a gente espera por ser brasileiro? Que os ânimos se arrefeçam, né? Que o Brasil ganhe com essa conversa. Eu não estou muito otimista, mas que o Brasil ganhe, né? Porque o Brasil ganhando, nós ganhamos, né? E, assim, vai demonstrar que o Brasil foi fraco nas negociações. Se tivesse baixado a guarda 3 meses antes, seriam 3 meses de taxação menor, por exemplo, né? E o Brasil poderia ter feito uma parceria, de repente, trazido empresas, como o próprio Estados Unidos já fez com outros países, onde o Trump já diz na sua própria rede: eu sempre ganho, né? Eu sempre ganho. Ele tem uma soberba que vai lá em cima, mas ele está com a potência na mão, né? Então, assim, a gente tem que entender o jogo, né?
Pega o livrinho lá do Sun Tzu, vai vendo como é que você pode minar o seu inimigo, tal, né? Vê as estratégias. Eu acho que eles não leem esse Dilma, né? Isso aí, Sérgio. Eles não sabem como é que leem essas estratégias, né? Precisa ler, né? Entender, né? Precisa entender. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar ali na frente, né? Para poder torcer aí para que as coisas deem certo. Veja, a gente tem que torcer para dar certo, né? Porque se fosse competente, a gente só desejaria, né, sucesso. Mas, como a gente sabe que não tem a competência do jeito que tem que ter, a gente deseja sorte. Né? Nesse primeiro encontro, né, do Marco Rubio, que é ultranacionalista ali e tal, né? Ele tem uma visão diferente das coisas. Veja, ele conseguiu puxar o Nobel para Marina. Maria né? Corina. Conseguiu puxar o Nobel para uma pessoa que, assim, luta pela democracia num país ditatorial, né? De regime ditatorial. Então, é complicado, ele vai ter uma conversa dura. Se eles entrarem na linha, Alexandre de Moraes, pronto, já começou a zeda a conversa. Já começou a zeda a conversa. Então, não entra com o Bolsonaro, não entra com Alexandre de Moraes, entra com o Brasil. Tarifa, tal, negociação, o que pode, o que não pode e tal. Como foi feita a conversa do Lula, que eles mesmo falaram aqui, não se tocou em Bolsonaro, não se tocou em outras coisas, toca no Brasil. É Brasil, Estados Unidos, é o que interessa. Considerações finais, Marcelinho. Olha, mais uma vez um prazer estar aqui, né, com o Edivaldo, meu parceiro aqui de contabilidade aqui na cidade, no estado, no Brasil, né, que agora nós estamos no Brasil inteiro, né? A doutora Adriana, né, sempre importante com seus comentários aqui incisivos, né, que com certeza fazem aí a nossa audiência balançar. Você, Santiagão, né, sempre presente aí fazendo a intermediação dos nossos debates aqui. A nossa audiência também sempre muito participativa, vai nos ajudando aqui. Você vê que a gente vai falando, vai vendo os comentários que você vai trazendo, né? A gente vai só ficando antenado, né? E amanhã tem muito mais Cidades em Debate, com mais assuntos que você vai, com certeza, pensar e trazer aqui para a gente comentar. Então, fala rapidamente, doutora Adriana, já os seus comentários finais, e essa questão do encontro entre Lula e Trump, o que a senhora acha disso? Vai dar uma alavancada maior, dependendo do que for falado nessa conversa aí? Você acha que o Lula pode crescer mais com isso? Olha, como eu falei, o óbvio tem que ser dito sim. O Lula já teria que ter feito isso há 3 meses atrás, conforme o Marcelinho falou, porque as crianças ficam brincando e o pai e a mãe que pagam a conta. Nesse caso, é o povo brasileiro que pagou essa conta. 3 meses teria trazido menos prejuízo nessa questão. E ele não está fazendo mais que a obrigação dele, porque o Trump falou com todos os outros líderes do planeta, porque o nosso líder, né, que é o meu líder, tem que respeitar as urnas, não pode fazer isso com ele. Então, não tem mérito nenhum. Ele simplesmente está fazendo a obrigação dele, que é cuidar do nosso país. Então, o óbvio tem que ser dito, que as pessoas não fiquem aí se influenciando, porque sabe tu quando a criança tira nota boa, não fez mais que a tua obrigação que você só estuda? É bem por aí. E para finalizar é o seguinte, toda informação que repete no teu cérebro, ela entra e fica. Então, antes de cair na conta da mídia suja e de marqueteiro do mal, tire as suas próprias conclusões sozinho. É isso que eu deixo aqui para finalizar, e obrigado pela essa audiência maravilhosa, pelos elogios. Estou sempre aprendendo, e a Jéssica fez uma brincadeira aqui, né? Se o Lula fosse candidato, o vice tinha que ser o Conde, e se fosse o Bolsonaro, o vice tem que ser o Ricardo Gama. Olha só, para descontrair. É que os dois ontem tiveram aí um debate mais caloroso, né? Até fechamos a tela nos dois, mas foi bom, faz bem para o debate. Os dois, carinhosamente, depois do programa, se desculparam, tal, mas nada demais também. Democracia. Exatamente, doutora. E a gente tem que deixar justamente a democracia florescer, né? Essa que é a ideia. Ô, Edivaldo, gostaria de ouvir o seu comentário sobre esse encontro entre Trump e Lula, né? Que parece que está organizado, vai ser presencial, pelo menos é o que a expectativa, né, da maioria, e o que isso pode trazer de bom para o Brasil, independente de ser Lula ou de ser Bolsonaro, a gente quer saber do Brasil em si, né? Você acha que isso pode trazer alguma coisa boa para a gente? Objetivamente respondendo, não. Tá? Porque não tem, nós temos assistido que é um presidente que não tem como objetivo defender os interesses
do país, e sim o interesse de partido. E não é isso que nós precisamos, não é isso que nós queremos. Fato, nós aqui, a bancada, eu posso tranquilamente falar que essa bancada que eu sempre participo aqui com vocês, sempre se baseia em fatos, né? A gente não quer emitir a nossa opinião, o que a gente pensa, mas a gente está analisando os fatos. E os fatos são que o nosso presidente disse muito claramente que o presidente norte-americano não queria conversa, não queria dialogar, não queria contato nenhum. O fato foi que o cowboy pegou, caçou o brasileiro e agora ele está numa enrascada, porque ele vai ter que provar para o eleitorado dele, não para mim e para você que não votou nele ou que não crê nele, enfim, né? Para o eleitorado dele, o cara está numa enrascada. Isso é fruto de falta de gestão, sabe? Isso é fruto de falta de coesão nas coisas, de interesse do país. E eu quero ver ele diante dele, aí sim, sabe? Provar para os eleitores dele que a questão da soberania, que ele tanto enfatizou, colocando um país amigo de longa data quase em questão de guerra, que não faz sentido nenhum. Então, eu, objetivamente respondendo, não acho que ele traga bons resultados. É lógico que a política, nem os Estados Unidos quer um embate, nem comercial, nem de forma alguma com o Brasil. O Brasil é uma potência. O que não temos de potência é apenas o político, só isso. Nós não temos potência política. Infelizmente, nós não temos. Nós temos até história da diplomacia brasileira, Rui Barbosa, Barão do Rio Branco e tal, não é? Mas político, com exceção ali só nessa questão também, que eu não vou analisar, porque eu nunca estudei a fundo, Oswaldo Aranha. Do restante, infelizmente, eu não espero do atual, desse encontro, eu não vejo nada de positivo, não. Espero que ele não nos envergonhe, né? Tá certo. Bom, o ministro do Exterior, Mauro Vieira, que eu até dei um branquinho aqui na hora, mas eu dei aquela camufladinha, né? Pessoal, mas é bom falar o nome, né? Bom, o pessoal que está nos assistindo, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. O nosso programa é de segunda a sexta-feira, às 11h45 da manhã, aqui pela internet, também pela TV Serra do Mar, para todo o litoral paulista, e também na TV Com, às 7 horas da noite, né? O reprise. Então, 11h45, ao vivo aqui pelo nosso YouTube. E a gente estava trazendo no programa hoje, pessoal que só está pegando quinta pauta, a nossa enquete, que foi inclusive uma das pautas do programa. No caso do Felipe Martins, você acha que o ministro Alexandre de Moraes deve ser investigado por fraude processual? Porque é uma questão de fraude, né? E é uma questão não do Brasil, é uma questão dos Estados Unidos. Então isso aí pode ecoar muito maior do que a gente espera. Diplomaticamente, né? Exato, com a denúncia desses dados falsos, né? Feitas por autoridades dos Estados Unidos sobre a prisão do Felipe Martins. Então isso aí pode dar pano para manga. Então foi a pergunta que nós fizemos, só para trazer aqui, porque a enquete continuou, só para trazer, vamos ver aqui o que o pessoal está falando sobre a enquete ainda. E parece que os nossos comentários mudaram a posição do pessoal que pôs, não, porque chegou a 10%, agora está a 6%. Exatamente. Então, 6% dizendo que não, né? E 94% dizendo que sim, que ele deve ser, sim, investigado, porque a lei é para todos, né? Não é porque ele é um ministro que ele vai estar acima da lei. Bom, então tá aí. Quero agradecer aqui o nosso querido Edivaldo Monteiro, o Marcelo Rocha, a nossa querida doutora Adriana Matos, advogada, a você que nos assiste, muito obrigado pelo carinho, e amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã com o nosso Cidades em Debate. Se você não deixou o seu like, ainda dá tempo, né? Deixa lá o like, o joinha, que sempre ajuda o nosso canal, e lá no canal tem outros debates onde você pode assistir também com vários temas atuais, onde a gente debate o assunto do jeito que ele é, sem viés de direita, sem viés de esquerda. Tá certo que cada um dos convidados tem aí a sua posição e todos são respeitados, e a gente sempre faz uma mescla aí de convidados, tanto que ontem teve aí um debate acalorado entre um que tem um viés mais à direita, outro com um viés mais à esquerda, mas faz parte e a gente sempre chega no entendimento do assunto, isso que é o mais importante, tá bom? Então quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, a nossa audiência,
que também respeita muito, porque a gente nota que temos aqui muita gente da direita e muita gente da esquerda, e o debate aqui dentro dos comentários são sempre dentro do respeito. Muito obrigado a vocês pelo carinho, e amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Estamos com Deus. Até lá.